Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz um circuito bem completinho aqui para a gente entender como que funciona, né? Essa questão aí de que o resistor pega uma parte da tensão, de que ele tira uma parte da tensão, como que funcionam os pontos de diferença de potencial, como que a gente calcula cada coisa dessas. Primeira coisa que a gente tem que entender: elementos de medição não interferem. Eles usam o que a gente chama de resistência shunt, vários mecanismos para que eles não tenham nenhuma interferência no sistema. Isso, pelo menos, a título de ensino médio, que a gente procura idealizar as coisas, né? Então, o amperímetro ele é tido como um elemento onde a resistência dele é tão pequena que tende a zero. Se uma resistência tende a zero, então ele não consome nenhuma DDP, tá? Logo, não haverá diferença de potencial aqui entre os terminais dele, é como se fosse o fio normal. E o voltímetro, ele é criado, né, de tal forma que a resistência dele seja tão grande, tendendo lá para o infinito, que a corrente elétrica que vai passar aqui por ele é um valor tão pequeno, tão desprezível, que a gente pode desconsiderar e considerar que a corrente só se divide aqui para os outros resistores, tá? A gente não considera que a corrente se divide para passar no voltímetro, tá? Então, os elementos de medição, eles sempre são desconsiderados. Como que a gente calcula a diferença de potencial? Primeira coisa, o que é esse potencial? O potencial é igual o que a gente vê lá na eletrostática. Nada mais é do que a energia potencial que essas cargas vão ter, né? Dividido pelo número de cargas, ou seja, é a energia que cada carga vai carregar pelo circuito. A gente sabe que a corrente elétrica é o quê? A corrente elétrica é um caminho de vários e vários elétrons que eles vão andando para cá, por exemplo, e cada um deles leva uma energia, né? Cada um deles tem aqui uma energia que está levando para o circuito, que ela é dada lá, né, na questão aqui da bateria, que tem a placa com duas placas paralelas, formando um campo elétrico uniforme, onde os elétrons são acelerados, as cargas são provenientes da fonte de energia da bateria, então está tudo relacionado. A partir da transformação, né, dessa energia, vou dizer química da bateria, para a energia dos elétrons, então os elétrons começam a se movimentar e eles percorrem o circuito. Quando eles estão percorrendo aqui o circuito, essa energia deles, ela tem o intuito de ser totalmente consumida pelos elementos que esse circuito vai ter, para que quando eles voltem, eles sejam recarregados de novo. Então, vamos considerar que aqui no comecinho da bateria, eles não tinham nada, eles estavam sem energia, tadinhos. E aqui depois a gente tem eles saindo dessa bateria com 12 volts. Então, eles ganharam energia ali dentro da bateria e saíram energéticos com 12 volts. Isso já vai indicar pra gente que a DDP da bateria é 12 volts, tá? Então, eles saem daqui com muita energia, com 12 volts, nananã, e chegam aqui no amperímetro. Lembra que o amperímetro não interfere? Então, eles continuam com muita energia. Não, ninguém perde energia ali pro amperímetro. Chega aqui, né, considerando o caminho da corrente, eu tô com 12 volts, tá? Vamos considerar agora que esses resistores aqui, um é de 6 ohms e o outro é de 3 ohms, tá? E que esse daqui é de 4 ohms, tá? Só considerei valores aleatórios aí para a gente entender um pouquinho melhor. Então, se você fizer a resistência equivalente, você vai ter 6 ohms de resistência equivalente, tá? Porque aqui dá 2, né? 6 vezes 3 dá 18, dividido por 6 mais 3, 9. 18 por 9 dá 2, 2 mais 4 fica 6, né? Então, a corrente total que vai estar passando por aqui é de 2 amperes. E agora, eu posso calcular o valor da tensão consumida em cada associação.
para isso, a gente tem que lembrar de algo muito importante. Quando os elementos estão associados em paralelo, então eles têm a mesma DDP. E a DDP do resistor equivalente deles vai ser a mesma também. E quando eles estão em série, essa DDP se soma. Tá? Então, o que que vai acontecer? Aqui, qual é a resistência equivalente deles? A gente já somou, né? É 2. Então, eu posso calcular assim, ó, U é igual a R vezes I. Essa daqui não é bem a primeira lei de Ohm, né? Teoricamente, não, mas a gente interpreta como sendo. Então, eu vou calcular a DDP, que essa associação aqui consome, com base na resistência equivalente e da corrente total que passa por ela, que isso aqui vai me dar 4 volts. Então, eu terei 4 volts sendo consumidos nessa associação aqui, 4 volts aqui em cima e 4 volts aqui embaixo. Não tem nenhuma questão de, se consome assim, então divide, multiplica para ter um valor diferente. Não. O tanto de volt que um consome em cima é o tanto de volt que o outro consome embaixo, que é o tanto de energia, de DDP, de potencial ali que vai ser consumida no total. Aqui. Então, eu tenho 4 volts sendo consumidos. Se eu tinha 12 volts, esses resistores aqui tiraram 4 volts, né, do sistema para transformarem ali em calor, que é o que eles transformam, né, em energia térmica. Então, aqui me restam 8 volts, tá? Se aqui eu tinha 12, me consumiram 4, aqui me resta 8. Agora, eu vou calcular quanto que esse resistor aí de 4 ohms me consome. De novo, lei aqui, U é igual a R vezes I. A DDP que ele vai me consumir vai ser igual ao valor da sua resistência vezes o valor da sua corrente. Então, 4 vezes 2, 8. Se eu tinha 8 volts e eu consumi 8 volts ali, então eu tenho 0 volts, que é o que vai ser transmitido até a bateria novamente. Então, perceba que essa diferença de potencial, que é realizada por cada elemento, ela é basicamente pela DDP que é consumida, pelo potencial que é consumido aqui nesses elementos que a corrente elétrica está passando. Então, eles pegam a energia, né, que elas vão ter a energia. Então, pega-se a energia desses elétrons e transforma em energia térmica. Como a energia que os elétrons vão ter vai diminuir, logo a DDP, o potencial aqui, vai diminuir. Se aqui eu consumir 4, diminui 4 volts. Se aqui eu consumir 8, diminui 8 volts. E assim por adiante, tá? Então, sim, o resistor, ele pega uma parte da tensão, vamos dizer, né? Sabendo que a tensão é energia por carga, para gerar o calor dele, que é a energia térmica em trânsito. E essa tensão é diminuída da tensão que estava antes dele. Então, por exemplo, consumi 4 volts, eu diminuo da tensão que estava antes de mim. Consumi 8 volts, diminuo da tensão que estava antes. E assim por adiante, tá? Então, você pode simplesmente pegar o valor da resistência ou da resistência equivalente, tá? Calcula pela corrente que passa aí por eles. No caso aqui, né, você teria uma corrente de 2 amperes se dividindo para que eles tivessem a mesma DDP. Então, aqui você teria 4 terços. Não, perdão, aqui você teria 4 terços aqui e 2 terços aqui. Então, se você quisesse, também dava para calcular assim, ó. U é igual a R, que é o 6, né? Vezes I, que é o 2 terços. Então, 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Ou aqui embaixo você também poderia calcular, né? U é igual a R, que é 3, vezes a corrente, que é 4 terços, que dá 4 volts também, tudo igual, tá? Pode calcular da forma que você quiser. Então, vai calculando assim e vai subtraindo da tensão que existia antes, que daí você já tem aí a diferença de potencial para o seu elemento, tá bem?